Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Confiram a pauta da sessão legislativa desta semana, que acontece na terça-feira, devido ao feriado antecipado do dia 9 de julho. Campanha contra a gripe termina no dia 5 de junho e a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, das 11h30 às 16h30. Pedidos de seguro-desemprego sobem quase 10% no país e chegam a 2.800.000 solicitações. Confiram o boletim do coronavírus em Tupã, mais pacientes se recuperam e outros ainda aguardam resultados. Aumenta em mais de 30% pedidos de cestas básicas nos SEMAS de Tupã. Secretaria reforça o pedido para que a população continue doando e ajudando. Estas e outras notícias você confere dentro de instantes no TV Câmara Informa. Confiram a pauta da sessão camarária desta semana, que acontece nesta terça-feira devido ao feriado antecipado do dia 9 de julho. Glaucio Tolentino. Na pauta desta semana entram para análise das comissões e discussão 4 projetos de lei de autoria do prefeito. Um projeto que destina R$ 485 mil para a saúde, oriundos do governo federal, mais 2 projetos de destinação de recursos para a saúde, vindos do governo do estado, no montante de R$ 350 mil, além de um projeto de remanejamento de recursos municipais de R$ 100 mil para a Secretaria de Obras. 11 indicações com pedidos e solicitações a órgãos municipais, estaduais e federais. 6 moções para discussão e votação. E na ordem do dia, para discussão e votação, 4 projetos de lei do prefeito, que liberam R$ 600 mil de convênios do Ministério da Saúde para o município de Tupã. Os vereadores ainda falam sobre seus projetos e ações parlamentares. Lembrando que as sessões camarárias, devido à pandemia do coronavírus, continuam sendo realizadas remotamente, ou seja, sem a presença dos vereadores no plenário da Câmara Municipal. Nós vimos pela pauta aí que muitos recursos destinados à saúde, tanto entrando na Casa Projetos, como também sendo aprovados, já liberando esses recursos para investimentos na área da saúde, tratamento do coronavírus, campanhas, todo o trabalho que é feito para atender Tupã e região por meio de recursos repassados por deputados, por entidades, por órgãos governamentais, sempre com apoio da Câmara Municipal e também no trabalho dos vereadores. Lembrando, as sessões não deixaram de acontecer desde o início da pandemia. O que houve foi a transferência dessas sessões para uma maneira remota, onde cada vereador participa da sua casa, do seu gabinete, o presidente permanece no plenário da Câmara Municipal. Atenção professores, idosos, grupos de risco, todos que podem ser imunizados contra a gripe. A campanha de vacinação contra a gripe termina no dia 5 de junho. A vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, das 11h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Acompanhe. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina no dia 5 de junho. Todos os professores de escolas públicas e privadas, adultos com idades entre 55 e 59 anos e pertencentes aos grupos prioritários devem procurar as unidades básicas de saúde entre 11h30 e 16h30. Demais pessoas que também pertençam aos grupos prioritários de outras etapas da campanha e ainda não se imunizaram também devem procurar as unidades para se vacinar. Entre a população prioritária estão os idosos com 60 anos ou mais de idade, trabalhadores da saúde, membros das forças de segurança e salvamento. Apesar de não prevenir o coronavírus, a vacina protege contra o vírus do tipo H1N1, influenza B e H3N2, que também são prejudiciais à saúde. Além disso, facilita a identificação da nova doença, a Covid-19, já que com o paciente imunizado, o diagnóstico pode ocorrer de forma mais rápida. A campanha desse ano está sendo um sucesso de participação, principalmente porque a população está preocupada. Lembrando, a campanha de vacinação, a vacina não elimina o coronavírus, mas ela trata da gripe, ela ajuda a eliminar os sintomas. Caso alguém tenha algum problema de saúde ou mesmo tenha uma gripe e fique em dúvida, tenha que ir até um hospital, uma unidade de saúde e correr o risco de ser ali
contaminada. Então, se você não participou e se enquadra dentro das exigências para ser imunizado, procure uma unidade de saúde, não deixe de ser vacinado. A vacina é de graça, é importante, traz bons resultados. E agora a população percebe, tanto que o número que estava estipulado já foi ultrapassado, mas a gente sabe que ainda existem pessoas que devem ser imunizadas. Reflexos da pandemia e da crise econômica no país. Os pedidos de seguro-desemprego subiram quase 10% em todo o Brasil e chegam a 2.800.000 solicitações. Glaucio Tolentino. Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram 76,2% na primeira quinzena de maio, na comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Economia, foram 504.313 solicitações. O número representa um aumento de 4,9% na comparação com a segunda quinzena de abril deste ano. O estado com mais pedidos foi São Paulo, com 149.289 pedidos, seguido por Minas Gerais, 53.105 pedidos, e Rio de Janeiro, com 42.693 pedidos. Nesse período, 77,5% dos pedidos foram feitos via internet. Depois de um decreto no fim de abril ter definido o processamento de seguro-desemprego como serviço essencial, as solicitações presenciais aumentaram 58,5% em relação à segunda quinzena de abril. De janeiro até 15 de maio, foram 2.841.000 pedidos, o que representa um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a necessidade de isolamento social para conter o avanço da Covid-19, a maior parte dos pedidos ainda é feita presencialmente. 46,1% dos pedidos foram feitos pela internet e 53,9% nas agências do governo. Bom, o país vive a pandemia, vive também o início de uma crise econômica, muita gente perdeu emprego, empresas tiveram que ficar fechadas nesse período, a gente não sabe se elas voltam a trabalhar e muita gente não teve condições de manter o seu funcionário. Mesmo pagando um valor menor, o governo ajudando a pagar uma parte, foi obrigado a demitir o seu funcionário e aí aumentam os pedidos de seguro-desemprego. É um apoio que o governo oferece já há muitos anos para que as pessoas possam, durante 3, 4 meses, manter o mínimo dentro do padrão que essa pessoa tinha até que ela consiga um novo emprego. Então, é importante sim esse apoio do seguro-desemprego, esse valor de R$600 de ajuda emergencial também, mas ainda muita coisa precisa ser feita. Nós estamos no meio de uma pandemia, quando tudo isso passar, aí nós temos que voltar os olhos para a questão da economia, tentar reequilibrar as contas, fazer com que as empresas voltem a funcionar para que a gente adquira aí um bom ritmo de crescimento e que tenha emprego para um número maior de pessoas a cada vez. Todos os meses, todas as semanas, mas nesse momento é difícil. Por isso, o seguro-desemprego ajuda em muitas famílias. Confiram depois do intervalo o boletim do coronavírus em Tupã. Mais pacientes se recuperam e outros ainda aguardam os resultados. E aumenta em 30% os pedidos de cesta básica nos SEMAS de Tupã. A Secretaria reforça também o seu pedido para que a população continue doando e ajudando. Nós voltamos já.